Pouco depois do Natal de 2011, descobri que 3 jogadores do Manchester United haviam saído para se divertir no Boxing Day, feriado secular comemorado em 26 de dezembro. Na manhã seguinte, quando apareceram para o treino, eles estavam acabados. Então, os mandei fazer treinamento extra e os deixei de fora do jogo seguinte contra o Blackburn Rovers. Na ocasião, tínhamos um grande número de atletas lesionados, mas embora essa decisão tenha nos enfraquecido ainda mais, eu achei que era a coisa certa a fazer. Perdemos a partida por 3-2, o que nos custou preciosos 3 pontos, e no fim das contas, perdemos a Premier League para o Manchester City, no saldo de gols. Muitos anos antes, em 1995, a nossa decisão de suspender Eric Cantona pelo resto da temporada, por causa da briga que ele teve com um torcedor após ter sido expulso no jogo contra o Crystal Palace, custou-nos a Premier League e a Copa da Inglaterra. Quando suspendemos Eric, suspensão que depois a FA tornou mais severa, estávamos apenas 1 ponto da liderança. E se ele tivesse jogado até o fim da temporada, tenho certeza de que teríamos vencido por cerca de 10 pontos, em vez de termos perdido por apenas 1 ponto para o Blackburn Rovers. No longo prazo, os princípios são mais importantes do que a conveniência. Eu me lembro que foi em 20 de junho de 2016 que eu estava em Mountain View, na Califórnia, no Museu do Computador, no lançamento do programa global da Singularity University para jovens. E quando eu cheguei no evento, a palestra de abertura foi feita pela Dava Newman, vice-presidente do programa de Marte na NASA. Depois, no meio de uma apresentação super legal, uma série de coisas que ela estava mostrando sobre a pesquisa espacial, que no ano anterior tinha completado 50 anos, ela mostrou um vídeo consolidando essa história dos 50 anos de Marte, da pesquisa de Marte. E ali naquele vídeo, a hora que ela apresenta a situação mudando ao longo de 50 anos, eu fui reparando que tinham pessoas que acompanharam o projeto o tempo todo. Eu vi que eles trabalhavam com equipamentos que não existiam até então. Foram criados equipamentos para conseguir fazer a pesquisa avançar até o momento em que o Curiosity foi lançado no final de 2012. Esse processo todo foi me mostrando o quanto deve ser difícil para um líder, por exemplo, gerenciar um projeto de 50 anos, que inclusive você não começou ele e possivelmente não vai terminar. Fiquei pensando um pouco na Dava Newman, o quanto era difícil conciliar talentos individuais e o espaço coletivo. Construir, de algum jeito, possibilidades onde um engenheiro brilhante que tivesse uma ideia, tivesse espaço tanto quanto a construção de time que estava sendo feita. E os dilemas que vão surgindo de manter o foco num projeto de longo prazo. Eu lembrei que nesse aspecto de talento individual e grupo, de uma entrevista que o José Mourinho, técnico português, deu na série Playbook da Netflix. E o Mourinho dizia que você não ensina o Cristiano Ronaldo a jogar futebol, que aliás o Alex Ferguson, que eu citei no começo, na leitura também treinou o Cristiano Ronaldo. Mas você ensina ele a jogar naquele time, que é muito diferente. O mesmo Cristiano Ronaldo, aliás, sobre time, estava dando uma entrevista quando foi perguntado sobre o que ele pensava do trio MSN do Barcelona, multicampeão, que era Messi, Suárez e Neymar. Cristiano Ronaldo respondeu em tom ácido, dizendo que ele não se preocupava em ser amigo dos membros do time que ele trabalhava, se encontrar junto ou ter um espaço de final de semana, e que tinha sido multicampeão no Manchester United, sem necessariamente passar tempo no final de semana com as pessoas que jogavam com ele. A reflexão do Cristiano Ronaldo, que traz esse aspecto entre o papel individual, o papel profissional, e principalmente esse aspecto de um talento individual gigante em que pode prejudicar o desempenho do time, a depender de como o líder lida com aquilo. E do outro lado, no outro polo, uma homogeneidade que pode ficar tão comum que atrapalha a performance do time porque não tem espaço de articulação do indivíduo, espaço de construção, do talento, de surgir ideias novas.
Me parece que nesses dois polos do individualismo e da homogeneidade de um time, que não permite que os talentos individuais apareçam aqui, talvez haja uma nova possibilidade para a gente pensar time dentro do solo. O Amos Oz é um escritor, prêmio Nobel, judeu, e ele tem um livro maravilhoso chamado Como Curar um Fanático. E uma das ilustrações que ele usa, que eu acho muito poderosa quando a gente pensa em relações, é a ideia de que se você colocar um judeu e um palestino para ter um debate sobre a paz na faixa de Gaza em Harvard, é provável que num ambiente acadêmico, numa conversa e numa discussão, eles consigam pensar o problema com uma diferença ou um espaço de debate mais tranquilo do que se eles estiverem na faixa de Gaza, cada um com um rifle na mão. Quando eu olho para essa imagem que o Amos Oz traz, eu fico pensando que nos desafios de time, não necessariamente o problema está nas relações internas, mas às vezes vem na condição de entorno e contexto que está sendo construída. E aí é onde surgem os espaços de tensão que precisam ser cuidados ou que precisam ser pensados para quem está numa posição de liderança. A primeira que ocorre para mim é um espaço do contexto. Eu fico pensando que nessa tensão do momento tem uma diferença de um time que está no final de um campeonato e um time que está começando esse espaço do campeonato, embora seja o mesmo time, ali desenvolvendo as habilidades dele e entregando aquilo que ele pode entregar de melhor. A depender do momento em que o time está localizado, a condição da relação muda. A intensidade de você estar diante de uma entrega muito específica, de um biociclo de negócio, é uma estratégia específica para um resultado no momento do ano, é muito diferente em condições de temperatura de um time que está começando o ano ou finalizando em tempo de celebração. São condições diferentes. Embora tenha muita gente que no tempo de celebração de uma empresa, na verdade é o melhor tempo em que outra empresa tem o biociclo para gerar negócio. Então, o momento em que o time está localizado pode interferir muito e causar uma tensão gigantesca na relação. A segunda questão, para mim, tem a ver com a cultura. Trabalhar em um time em culturas diferentes, o aprendizado que se teve anterior pode não servir de nada. Porque as condições do horário em que o time funciona, os espaços que ele gosta de se relacionar, as condições culturais de símbolos, rituais, artefatos que fazem aquele time gerar o melhor resultado é muito diferente a depender de empresa para empresa, de país para país. Essas tensões culturais acabam interferindo nas relações e, muitas vezes, no espaço de tensão, o líder tenta atacar a relação e não uma compreensão maior da cultura em que aquele time está inserido. Que dá espaço, para mim, da terceira tensão, que é o espaço do talento individual. Eu posso ter como valor, por exemplo, disciplina. Adorar acordar pela manhã, achar que a performance só acontece, o desempenho só acontece a hora que as coisas acontecem cedinho e etc. Ou se não, eu posso ter um ciclo interno que a minha criatividade só funciona à noite. Esse valor entre a criatividade e a disciplina são espaços individuais que cada um tem. Fazer isso funcionar num ambiente onde cada um tem um valor pessoal daquilo que é importante, o espaço que produz mais e aquilo que entrega melhor, é muito diferente. A saída do líder na direção dessas três tensões é principalmente pensar sobre elas. O quanto que eu levo em consideração os fatores culturais do meu time, o quanto eu levo em consideração o momento que ele está vivendo e o quanto que os talentos individuais têm espaço para conseguir não cair nem no ambiente do individualismo, onde cada um funciona do seu jeito, a partir da sua cultura, o seu momento e os seus valores, e nem no espaço da homogeneidade, onde todo mundo tem que funcionar igual. É nesse meio de caminho que a gente começa a abrir fendas para além dessas tensões e pensar time de um jeito diferente. Se a gente costuma projetar a expectativa da educação dos filhos, por exemplo, imagina o que a gente faz na nossa liderança em relação ao time. As referências anteriores que a gente tem sobre times vividos e as coisas que a gente foi aprendendo enquanto ia conduzindo outros times, acaba vindo à tona
quando a gente recebe um time novo. E a verdade também é que o time se atualiza ao longo do tempo e a gente tem a expectativa de idêntica repetição. Torcida que não entende muito bem disso, né? Porque no estádio, por exemplo, o time ganha 1 ano, ganha 2 anos e a gente tem a expectativa que continue ganhando a vida inteira. Me parece que nessas tensões todas de espaço entre o individual, o coletivo, gente muito talentosa e a prisão da gente ficar também numa homogeneidade que não permite os talentos surgirem, que começa a abrir fendas e espaços nesse solo para a gente conseguir caminhar com outras possibilidades. A primeira possibilidade de caminho, por exemplo, aparece para mim na sensatez. Há algum tempo tenho tentado pensar sobre esse elemento da sensatez, que é um valor perdido e a gente quase nunca escuta essa palavra, que é esse movimento de quem é sensato e entende as condições de contexto que estão ali. A sensatez, por exemplo, de entender um princípio que eu aprendi há algum tempo com o Sérgio Cruz, de que a idade de um time é medida pela entrada do último participante. Faz todo sentido. Um jogador novo que entra numa configuração de 11 muda a dinâmica de uma partida. Um músico novo que entra numa banda costuma mudar o jeito de funcionar. É lindo ver o acolhimento do Queen, por exemplo, ao Adam Lambert. A dificuldade de substituir o Fred Mercury, que é insubstituível, mudou o jeito do Queen. É uma outra cara. Não é mais o Queen que a gente estava acostumado. É legal, pode produzir coisas bacanas, mas não dá para reproduzir o Queen do Fred Mercury. Essa sensatez de entender que a condição de contexto é outra. O segundo caminho que se abre para mim é sobre identidade de time. Vou pegar esse exemplo do Queen de novo. Entender que o Adam Lambert não é o Fred Mercury, que tem potências e limitações diferentes do que era a configuração com aquele vocalista, muda o jeito da banda tocar. Que música que começa, que música que termina. E não há liderança que impusesse ou que falasse para o Adam Lambert que ele tinha que agir como o Fred Mercury. A identidade do time é outra. O segundo caminho é a construção de uma nova identidade. O tempo todo. O time ter um espaço para construir o seu jeito de funcionar, a missão pela qual ele existe, o propósito, ou a visão que ele vai atingir, a partir da configuração do próprio time, não só na expectativa do líder. O meme da sabedoria popular, agora da internet, diz que é esse momento que as expectativas estão até morando sozinhas de tão criadas, que abre para mim a terceira perspectiva de caminho, que é o caminho de cultivar consensos. O que chamo de cultivar consensos é esse espaço onde os acordos só podem ser feitos em consenso de time. Eu explico. Não dá para a gente ganhar tudo o tempo todo. A gente viver em comunidade, viver uma relação, construir casamento, criar filhos, é um exercício permanente de nem sempre concordar com tudo. E se é verdade que a gente cria times com gente que funciona muito bem, a capacidade e a musculatura de construir consensos e abrir mão da minha perspectiva individual para ir na direção do time me parece fundamental para construir acordos. E esse espaço não acontece só com a vontade do líder ou o desejo que o líder tem naquele time, mas é um espaço onde todo mundo tem condição de falar sobre o que pensa e construir um acordo consensual, onde, independente da vontade, eu acho que é a melhor posição para aquela condição de contexto, para o momento que a gente está vivendo, os talentos individuais. É esse o momento. Já dá para saber que eu gosto de futebol e sou palmeirense. Não esqueço que o Palmeiras ganhou uma Libertadores, por exemplo, com o Gustavo Scarpa, que era um meia jogando na ala esquerda. E quando ele foi entrevistado, ele disse: Gustavo, como é que é para você esse talento individual de ser limitado a uma ala esquerda? E ele dizia uma coisa interessante, que era: eu entendi a proposta do técnico e entendi que se jogasse daquele jeito a gente tinha chance de vencer. Um time que aparentemente era superior ao nosso. É entre essa tensão que mora no individualismo ou no extremo da homogeneidade que a gente encontra a possibilidade de entender quem é esse time na sua condição de contexto cultural estabelecida naquele momento, de criar uma identidade a partir desse próprio time e cultivar espaços de consenso, que talvez a gente abra fendas e caminhos mais seguros para o líder transitar no solo que é fazer liderança de times.